Vamos orar? Vamos pedir a Deus para falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus? Pai querido, em nome de Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos. Nós hoje, Pai, estaremos estudando o capítulo 21 do livro dos Atos dos Apóstolos. Senhor, essa é uma lição que está muito ligada com o capítulo 22. Na verdade, ela é só uma prévia do que vai acontecer de forma mais clara no capítulo 22. Portanto, acredito eu que teremos uma live hoje um pouco mais curta. Penso eu que assim será. Mas os planos são nossos e a direção é do Senhor. Toma a nossa vida agora nas tuas mãos. Fale conosco. Abençoe, meu Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor possa falar de uma maneira muito especial e profunda no coração deles. Revela-nos, ó Pai, os teus propósitos. Revela-nos a tua vontade. Que o teu Espírito Santo agora alcance os nossos corações e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21. E o capítulo 21, como eu falei aqui na nossa oração, embora o capítulo seja longo, são 40 versículos, na verdade o capítulo 21, ele é um capítulo que ele só vai se concretizar no capítulo 22. Mas para eu fazer o 21 e o 22 junto, aí a gente vai também fazer uma coisa muito corrida. Então, a gente vai fazer o capítulo 21 e amanhã nós teremos um complemento dele. Então ele vai ficar meio que sem conclusão, mas amanhã nós vamos concluí-lo. O capítulo 22, irmãos, o capítulo 22, ele traz algumas nuances, algumas revelações para nós, que são revelações meio que indiretas, não tão claras, não tão diretas, diretivas, como as que nós já falamos até aqui, até porque, como eu disse para você, ele só vai ter a sua conclusão no capítulo 22. Então o capítulo 21, ele trata de quê? Ele trata da proposta, do desejo que o apóstolo Paulo tinha de subir até eu estou rindo do irmão Ricardo. I'm here. Oh, yes. Yes. Welcome. Deus abençoe, irmão Ricardo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma live em inglês aí, ó. Speak English. Listen to me. E vamos nós. Amém. Deus abençoe, irmão Ricardo. Seja bem-vindo. Amém. Listen to me. Meu Deus, até engasguei. Então, irmãos, o capítulo 22, o capítulo 21, perdão, ele vai falar o quê? A respeito da ida do apóstolo Paulo para Jerusalém. E aqui nós temos algo interessante, porque quando ele decide ir para Jerusalém, you're very intelligent. So, more or less. Chega, você não vai prestar não, Ricardo. Vamos deixar isso quieto. Meu pai, daqui a pouco o povo vai tudo embora. Fala, pastor, não começa essa live nunca. E fica só batendo papo com a turma aí. Então vamos lá. Então, irmãos, capítulo 21, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo, caminho direto. Chegamos a Cós e no dia seguinte a Rodos, de onde passamos a Pátara. Ou seja, a narrativa do capítulo 21, ela vai fazer uma narrativa da sequência da viagem do apóstolo Paulo em direção a Jerusalém. Mas o que chama atenção no capítulo 21, o que mais vai chamar atenção,
Porque esse capítulo ele narra muito a questão das viagens. Navegamos para aqui, navegamos para ali, pegamos um navio, fomos para lá, fomos para Fenícia, embarcamos nele, partimos para Chipre, deixamos à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, porque o navio havia descarregado ali. Ou seja, ele começa fazendo uma narrativa da viagem de Paulo em direção a Jerusalém. Paulo, ele está firme no seu propósito de seguir até Jerusalém. Agora, a nossa primeira observação, ela acontece no versículo 4. E o que acontece no versículo 4? O versículo 4 diz assim, que quando eles chegam lá na Síria, chegaram a Tiro, a Bíblia diz que quando eles chegam ali, eles ficam ali 7 dias. Eles encontram ali alguns discípulos, e esses discípulos, pelo Espírito, diziam a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Agora, olha que coisa impressionante. Paulo tem um propósito, Paulo tem uma visão, Paulo quer ir para Jerusalém, Paulo é espiritual, Paulo só andava na direção e na ordem do Senhor. Agora ele encontra alguns irmãos, e a Bíblia vai dizer que esses irmãos, pelo Espírito, então não era na carne, não era uma revelação carnal, não era algo da vontade humana, era o Espírito, aconselhava Paulo para que não subisse para Jerusalém. Sabe, irmãos, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e essas questões às vezes tendem a nos confundir. Na verdade, o que a gente observa aqui, a gente vai ver isso no decorrer do capítulo, é que Paulo não estava sendo orientado para não ir. Na verdade, o que estava acontecendo, Paulo nunca foi desobediente, Paulo sempre foi humilde, Paulo sempre foi de oração, Paulo sempre ouviu a direção e a voz de Deus. O que o Espírito Santo, na verdade, nesse caso estava fazendo, era orientando a Paulo sobre as inúmeras adversidades que ele teria em Jerusalém. Quando a Bíblia diz aqui, e eles orientados pelo Espírito, dizia para que Paulo não subisse, para que Paulo não fosse para Jerusalém, na verdade, o Espírito Santo, ele tinha um zelo muito grande com a vida de Paulo, porque a carreira de Paulo ainda era muito longa. E Paulo precisava estar muito convicto daquilo que ele estaria fazendo em Jerusalém, porque Jerusalém iria significar algo muito cruel para Paulo. Paulo ia sofrer muito em Jerusalém, Paulo iria passar por uma adversidade muito grande. Muitas vezes, quando o Espírito Santo diz para a gente não fazer, não é que ele está nos impedindo, na verdade ele está nos advertindo a respeito da preparação que nós temos que ter para enfrentar aquilo, que se formos despreparados, nós não vamos suportar. Nós não vamos conseguir suportar aquelas adversidades. Então, a Bíblia diz que esses homens falaram com Paulo, Paulo não vá, Paulo não sobe para Jerusalém. Na verdade, eles não entendiam a convicção que Paulo tinha. Depois nós vamos falar sobre isso. A gente vai voltar nisso aqui. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Paulo recebe uma orientação para não subir. Mas Paulo já estava convicto que aquela era a vontade de Deus. Paulo estava preparado, ele sabia o que é que ele estava esperando. Então, na verdade, o Espírito Santo estava preparando Paulo para uma grande adversidade que ele iria enfrentar em Jerusalém. Aí no versículo 5, diz assim, e havendo passado ali aqueles dias, 7 dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres, filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos. E aí eu faço uma outra parada aqui, uma outra parada na nossa caminhada aqui no livro. Quando Paulo está saindo, irmãos, e ele vai receber ali, os irmãos vão se despedir dele, a Bíblia diz que quem estava junto? Esposas, filhos, os irmãos, a família estava junto no propósito, adorando e servindo ao Senhor. Sabe, irmãos,
Uma coisa que nós precisamos valorizar e entender muito na nossa caminhada é que muitas vezes nós vamos deixando a família para trás. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa fé, com a nossa expectativa de crescimento espiritual, com o nosso envolvimento, a gente está animado, fervoroso, e a gente não dá a devida atenção para a família. A gente não dá a devida atenção para o casamento, a devida atenção para os filhos. Irmãos, não são poucos os filhos de pastores desviados. Não são poucos os filhos de pastores que se tornaram ateus. Porque muitas vezes os pastores cuidaram de si, cuidaram da igreja, mas não tinham vida de oração com a família. Não tinham propósitos com a família. Irmãos, não adianta você ser uma bênção na igreja, não adianta você ser uma bênção nas suas atividades espirituais, se você fracassar no seu relacionamento familiar. Você precisa conduzir a sua família, você precisa dar a devida atenção à sua família. Olha, irmãos, quando eles estão saindo, quando eles estão indo com os discípulos ali, quem estava acompanhando? Todos, com mulheres e filhos, todos estavam juntos. Irmãos, o Senhor veio salvar a família. O livro de Atos nos ensina a importância da família caminhar junto. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele dá uma atenção especial a essa necessidade, a essa importância da família caminhar junto, da família servir junto, da família estar comprometida com as causas do Senhor. Nós não podemos deixar para lá, irmãos. Nós não podemos fingir que não está acontecendo e tampando o sol com peneira e vendo a família desvirtuar, mas na igreja nós estamos uma bênção. Mas para todo mundo as coisas estão indo bem, irmãos, não. Nosso primeiro ministério, irmãos, é o casamento. Nosso primeiro ministério é a família. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem das coisas de casa, ele não está apto para cuidar das coisas do Senhor. Aquele que não governa a sua casa, ele não está apto para cuidar das coisas do Senhor. E você sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o lugar mais difícil de sermos crente é no lar. O lugar mais difícil da gente ser crente é no lar. É o lugar mais difícil, irmãos, é onde as pessoas nos conhecem na intimidade. É onde as pessoas conhecem a gente quando está nervoso, quando a gente está estressado, quando a gente está triste, quando a gente está decepcionado. Irmãos, muitas vezes a gente vai para a igreja ou a gente se reúne com irmãos, muitas vezes a gente externa uma coisa que na verdade a gente nem é. A gente está externando uma espiritualidade, uma santidade que a gente nem vive. Irmãos, é por isso que eu digo para os irmãos, para você conhecer um homem de Deus e uma mulher de Deus, você precisa conhecer como ele cuida da família, como ele se relaciona com seus filhos, como ele se relaciona com a sua esposa. Aí você vai conhecer um homem de Deus. Você quer conhecer uma mulher de Deus, você vai ver como, procura saber como ela cuida do seu esposo, procura saber como ela governa a sua casa, se ela é realmente uma mulher sábia, se ela sabe cuidar bem dos filhos, se ela cumpre o seu ministério, o seu papel como mulher de Deus, se o homem cumpre o seu papel como provedor, como sacerdote do lar. Irmãos, se eu cuido bem da minha casa, então eu vou cuidar bem da minha igreja. Irmãos, a igreja, ela é a extensão da minha casa. Eu estou falando aqui para os irmãos da minha igreja, eu sou chato na igreja. Irmãos, eu sou chato na igreja. Eu cuido da igreja como se fosse a minha casa. Não gosto que quebre nada, não gosto que estraga nada, não gosto que tire nada do lugar. Irmãos, eu sou chato, eu sou zeloso. Mas eu sou assim também em casa. Eu gosto das minhas coisas. Nós temos que ser zelosos. Nós temos que cuidar bem do nosso ministério, mas também temos que cuidar bem da nossa vida espiritual, da nossa família. Não adianta, irmãos. O que adianta nós estamos cuidando da nossa salvação e a nossa família toda ir para o inferno? A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé. Aqueles que não cuidam dos seus negou a fé. Então nós temos que tomar esse cuidado. Irmãos, eu acho que Deus não está preocupado, irmãos, em olhar para nós, para o que a gente fez para os outros, se na verdade a gente não cuidou, não deu testemunho, não fomos zelosos, não fomos cuidadosos. Poxa vida,
Nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, vamos voltar aqui para o texto. Eu falei que o negócio ia ser rápido, aí Deus já está levando para um outro lado. Olha, irmão, nada disso estava preparado aqui para eu falar. Nada disso. Então vamos lá. Então, irmãos, no versículo 5 fala sobre isso. Aí eles continuam na navegação. Aí eu vou pular muitos versículos hoje, tá? No versículo 8 diz assim: e no dia seguinte, agora eu já pulei para o 8. Os versículos intermediários estão falando das viagens. No versículo 8 diz: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Quando Paulo chega em Cesareia, ele vai para onde? Ele vai para a casa de Filipe, que era um daqueles 7 que foram consagrados. Ou seja, Paulo já tinha para onde ir. Paulo já estava chegando em Cesareia e Paulo agora vai continuar ali o seu ministério. Filipe tinha 4 filhas. E a Bíblia vai dizer que essas 4 filhas eram virgens, donzelas, e que elas profetizavam. Ou seja, os dons se manifestavam com poder no meio da igreja. Os dons se manifestavam com poder. Os dons espirituais, irmãos, são marcas de uma igreja. E nós temos que crer na operação dos dons. E quando ele estava lá, na casa dessas filhas, ele ficou lá por um tempo. E a Bíblia diz, no versículo 10, que demorando ele ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. De repente, irmãos, quem chega? Um profeta chega naquele local, na casa de Filipe, e esse profeta, por nome Ágabo, ele chega e ele tem uma atitude que num primeiro momento os discípulos não entendem. O que ele faz? Olha aí, vindo ter conosco, no versículo 11, pegou uma cinta, ele não sabia que era de Paulo. A Bíblia vai dizer que ele pegou a cinta de Paulo, mas ele não sabia que era de Paulo. Ele pegou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, ele pega uma cinta, não sabe de quem é, ele amarra as suas mãos, amarra os seus pés, coloca todo ele amarrado e diz: olha, o Espírito Santo está dizendo que aquele que for o dono dessa cinta, é isso que ele vai enfrentar em Jerusalém. É isso que ele vai passar. Ele vai ser entregue nas mãos dos gentios. Ele vai padecer. Quem é o dono dessa cinta? E quem era o dono? Paulo. Mais uma vez o Espírito Santo alertando a Paulo a respeito das lutas e adversidades que ele ia ter em Jerusalém. Agora, o que me chama a atenção? Quando Paulo recebe isso, a Bíblia diz que as pessoas começam a chorar. Olha, deixa eu ler. Ouvindo nós isso, rogamos-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, pediram, choraram, não suba, não vá. E começaram a chorar. Olha o que Paulo disse. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Vocês estão chorando, vocês estão magoando o meu coração com isso. Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo disse, irmãos? Irmãos, eu sei que eu vou ser perseguido. Deus já está falando para mim que eu vou ser. Eu sei que eu vou padecer. Deus já está falando. Agora isso não vai me impedir de ir. Eu estou pronto para morrer por amor ao Senhor. O que me chama atenção, irmãos, o que me chama atenção nessa palavra é o cuidado. E olha, cuidado de Deus às vezes não é te livrar da prova, mas é te avisar que você vai passar para a prova. Muitas vezes Deus não vai te livrar, Ele vai te ajudar, te fortalecer, mas te avisar que você vai enfrentar lutas. Ele não disse para Paulo: Paulo, estou te livrando. Não, ele vai, Paulo vai. Agora Deus está falando: você vai passar por isso, você vai passar por isso, você vai passar por isso. Paulo está dizendo: olha, eu estou pronto para sofrer. Quando Paulo recebe as revelações do Espírito de que ele ia sofrer em Jerusalém, irmão, ele não foge não. Ele não vai para um canto orar e vai falar: Deus, o Senhor me chamou para isso? Aonde eu vou é só pancada, aonde eu vou é só luta.
Aonde eu vou é só decepção, aonde eu vou é só frustração. Não, eu estou pronto. Se eu tenho que ir para Jerusalém, se o Senhor já pôs no meu coração para ir para Jerusalém, o Senhor está dizendo que eu vou padecer lá, ótimo, Ele já está me preparando e eu já vou ciente que lá o negócio vai ficar estreito, mas eu estou pronto até para morrer. Eu estou pronto para dar minha vida. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou morrer sozinho não. Eu vou morrer na fé, a presença do Senhor vai estar sobre mim, eu estou preparado para o que der e vier. Ô meu irmão, isso é fantástico, isso é bênção. A maioria de nós, quando vê uma luta e uma adversidade, quer desistir. Irmãos, deixa eu falar para você aqui, a maioria absoluta, não vou falar 100%, eu não vou ser louco de usar totalidade em nada, mas a maioria absoluta das pessoas que estão fora da igreja por causa de lutas. Eu estava na igreja, porque na igreja tem, porque na igreja aconteceu, porque na igreja tem gente, porque na igreja tem um fulano. Irmãos, tem gente que está olhando para a luta. Você tem que estar pronto para morrer por amor ao Senhor. Você tem que estar pronto, meu irmão, não importa a adversidade que venha. Não importa se você tiver que padecer, se tiver que sofrer. Irmãos, a Bíblia diz assim, olha só que interessante, isso não está no meu estudo não. Não está no estudo. Jesus disse assim, por amor ao meu nome, vocês serão injuriados, caluniados, vão falar mal de vocês. Aí a gente está na igreja, alguém fala mal da gente ou faz uma fofoca, a gente quer sair. Você consegue entender? Eu não consigo. Não, fizeram uma fofoca com o meu nome, eu não venho mais na igreja. Falaram mal de mim, agora eu não venho mais na igreja. Mas peraí, Jesus diz que por amor a Ele você seria humilhado, perseguido, caluniado, iam mentir contra você, iam inventar histórias para tentar te denegrir, mas quando acontece você quer desistir? Sabe, irmãos, a gente às vezes parece que a gente tem dificuldade para aplicar alguns textos na nossa vida. Meu irmão, ou a gente está pronto ou não, que se lasque quem vai inventar, quem vai falar, quem vai caluniar. Meu irmão, que se lasque quem está inventando, que depois se acerte com Deus. Eu tenho que saber, meu irmão, o que Deus me chamou para fazer e não desistir. O que nós falamos aqui ontem, irmãos? O que Paulo ontem falou no versículo 24 de ontem, do capítulo 20? Paulo disse assim, olha, eu nada tenho por preciosa na minha vida, eu não tenho nada precioso na minha vida, contando que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ponto. Falaram mal de você, que alguém acerte com Deus depois. Mentindo contra você. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Escuta, regozijai-vos e alegrai-vos quando mentindo disserem mal contra vós. A gente fica feliz? Não, a gente quer sair da igreja. A gente fica feliz? Não, a gente quer largar Jesus. Pastor, fulana, pastor, o cara falou mal do Senhor. Irmão, eu vou ficar feliz. Meu irmão, a palavra do Senhor está se cumprindo na minha vida. Deixa eu falar, irmão. Falaram mal de Jesus, não vai falar de mim, não vai falar de você. Não olhe para a luta. O povo começou a chorar. Paulo não vai. Puxa, Paulo, nós te amamos. Paulo não vai, por favor. Paulo disse, por que vocês estão chorando? Vocês estão me contristando, vocês estão me entristecendo com esse choro. Eu não estou preocupado com isso não. Eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. Eu estou pronto para morrer. Se me perseguirem, se me matarem, lá na frente ele vai falar que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Meu irmão, você tem que estar... Irmãos, escuta isso, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse negócio. Eu vou repetir, a maioria das pessoas que estão fora da igreja saíram das igrejas, não é da nossa, nem da A, nem da B, nem da C, todas. As pessoas saíram porque viram defeitos, problema nas pessoas. Bom, me desculpe. Eu não consigo entender que essas pessoas estavam realmente firmadas no Senhor e prontos para serem pisadas, humilhadas, caluniadas. Eu não consigo entender. Não consigo. Vamos voltar para o texto. Eu falei que ia acabar rápido, agora eu já estou atrasado. Ô Jesus, paga a língua, né? A gente fala, agora paga, né? Então vamos lá.
Então Paulo disse, olha, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer em Jerusalém. Agora, o que ele fala aqui? Pelo nome do Senhor. Se eu morrer fazendo a vontade de Deus, ótimo. É o que Paulo está dizendo. Se eu morrer, me perseguirem e me matarem, porque eu estou sendo fiel, show, cumpriu na minha vida o propósito do Senhor. Vamos ler. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Agora ele vai. Se preparou, subiu e foi para Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnasson, Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Aí, irmãos, parece que a Bíblia não cumpre. Porque ele foi avisado que teria luta, ele foi avisado que seria perseguido, ele foi avisado que seria amarrado, ele foi avisado que passaria por toda a adversidade. Quando ele chega em Jerusalém, como é a recepção? Fantástica. Todo mundo vem, recebe ele com alegria, maravilha, aleluia, glória a Deus, que bênção, Paulo, você está conosco. Aí no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, todos os anciãos vieram ali, aí havendo soldado, contou-lhes tudo que o Espírito Santo, tudo que Deus estava fazendo na vida deles, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor. Não parecia que estava tudo uma bênção, irmão? Tudo maravilha, tudo maravilha. Mas diz assim, versículo 21, Paulo, acerca de ti fomos informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que nós vamos fazer agora? Os judeus chegaram para ele e falaram, tá tudo legal, Paulo, que alegria que você está aqui, que bom, que bênção e tal, pá, que Deus está te usando, glória a Deus, você está levando a palavra, as pessoas vão sendo abençoadas, tá tudo certo, Paulo, mas o problema é que tem um boato que chegou na cidade aí, e não vai ter como a gente esconder não, porque todo mundo já está sabendo que você chegou. A notícia que você chegou já espalhou, e a notícia que corre é que você está ensinando as pessoas a não observar as leis de Moisés. Você está sendo taxado, Paulo, como um subversivo. Você está sendo taxado como um desobediente. Você está sendo taxado como um rebelde. Eles vão querer te ouvir. Eles vão te ouvir. Faz, pois, isso que te dissermos. Aí mandaram ele falar para os irmãos que estavam com ele, raspar a cabeça, como se estivessem cumprindo votos. Aí Paulo pegou, versículo 26, pegou aqueles varões, e entrou no dia seguinte no templo. Agora é hora de Paulo ir para o templo ensinar. Ele sabia que seria perseguido, Deus avisou que ele passaria por luta. Os judeus que o receberam com alegria disse que a notícia dele já estava rodando, ou seja, ele sabia que, desculpe o termo, o pau ia quebrar. O que ele fez? Foi, versículo 26, tomou consigo os varões, entrou no dia seguinte no templo, e começou a anunciar para eles a palavra. E quando os 7 dias estavam quase terminados, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Aí, irmão, acabou o encanto, acabou a alegria, acabou o oba-oba, vamos prender o cara. Paulo sabia que ia passar por isso. Paulo sabia que aquele agora era um momento difícil da vida dele, do ministério dele. Mais uma vez Paulo é preso. Mais uma vez ele é apanhado, ensinando o que Deus mandou e cumprindo com excelência o chamado dele. Sem importar com as perseguições. Prenderam ele. E depois que lançaram mão dele, clamando, os varões israelitas disseram, socorre-nos. Acode, tem misericórdia. Esse é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra o templo. E demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Eu pergunto para você, Paulo pregou contra Deus, contra Moisés? Paulo pregou contra o templo? Paulo profanou o templo? Não, ele só estava fazendo a vontade de Deus.
Mas sabe qual é o problema dos legalistas e dos religiosos? Eles não conseguem discernir senão aquilo que eles querem acreditar. Qualquer outra coisa eles não querem ouvir. Ninguém quis ouvir as suas explicações. Pega esse cara está falando mal disso, calúnias, fofocas, intrigas, conversas atravessadas, sem sentido. Ninguém nem estava entendendo, mas estava lá no bolo pegando o cara para mandar dar uma sova no cara, uma coça no cara. Esse é o preço que Paulo pagava pela sua fidelidade. Sabe qual é o preço que você paga pela sua fidelidade, irmãos? Muitas vezes é calúnia, fofoca, intrigas. Muitas vezes são perseguições. Mas fique firme, porque Deus é contigo para te dar a vitória. Fique firme, porque na sua prova Deus está com você. Na sua luta Deus está com você. A Bíblia diz que falaram dele o seguinte: olha, por onde ele anda, ele prega contra o povo, contra a lei, contra o templo, e além disso, ele profanou o templo introduzindo gregos dentro do templo. Mentira! Fofoca! Estavam pegando as conversas de qualquer jeito, porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. O qual pensavam, o qual acreditavam. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, dentro do assunto, mas em outro contexto. Pare de acreditar no que os outros te falam. Escuta um conselho meu, irmão. Quando alguém vier falar de alguém com você, não acredita não. Porque você está ouvindo só um lado da história. Não acredite. Pode ser que essa pessoa esteja certa, mas pode ser que essa pessoa entendeu tudo errado. Pode ser que essa pessoa tenha entendido tudo errado, pegou a conversa pelo meio, pegou atravessada, já estava com raiva do outro, aí pegou o negócio distorcido, já levou o negócio tudo atravessado. Irmãos, não tome decisões sem ouvir dois lados. Irmão, por favor, escuta o que o seu pastor está te falando. Tudo na vida tem dois lados. Quando alguém te falar alguma coisa, fala: olha, eu vou ouvir o outro lado primeiro. Eu vou ouvir o outro lado primeiro. Depois que eu ouvir o outro lado, aí eu posso formar uma ideia. Irmãos, todo mundo que chega primeiro traz a sua verdade. É o que Provérbios fala. Quem chega na frente traz a sua verdade. Quem vem primeiro conta a história do seu jeito. Mas às vezes quando você vai ouvir o outro, a história é muito diferente. Ou às vezes quando você vai confrontar, você vai ver que a coisa é totalmente diferente. Então, irmãos, vieram, caluniaram, mentiram, inventaram, falaram, fizeram fofoca. Irmãos, não acreditem nisso. Pastor, mas fulano é de Deus. Irmão, todo mundo é de Deus até o dia que cai. Todo mundo é de Deus até o dia que deixa de ser. Eu conheço tanta gente de Deus que caiu. Conheço tanta gente de Deus fofoqueiro. Conheço tanta gente de Deus caluniador. Tanta gente de Deus mentirosa. Tanta gente de Deus hipócrita. Eu estou fazendo assim porque não é de Deus nada. Mas se mostra como se fosse. Se apresenta como se fosse. Ouça os dois lados. Quando alguém vier falar mal de você, irmãos, que essa conversa termine ali. Que você não seja um propagador de conversas. Que você não seja um propagador de maldições que possam destruir ou causar males à vida de alguém. A Bíblia diz que só deve sair da nossa boca aquilo que for para edificação. Tem que tomar muito cuidado com o que fala, irmão. Tem que vigiar as nossas palavras. Vamos lá. Então a Bíblia diz o quê? Que eles tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Sabe o que isso trouxe? Um alvoroço por toda a cidade. Houve grande concurso do povo. Irmãos, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo e fecharam as portas. Pegaram Paulo, alguém falou, alguém disse: esse homem fez isso, esse homem fez isso. Aí a multidão foi lá e lançou a mão dele. Ninguém quis ouvir Paulo. Irmão, ninguém quis ouvir a sua defesa. Ninguém chegou para ele e falou: Paulo, você está com a palavra. Paulo, você quer dar suas explicações?
Não. Lançaram mão nele, versículo 31 vai dizer assim: e procurando eles matá-lo. Eles queriam matá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, homicidas não é só alguém lá no mundo que mata o outro, não. Tem homicidas dentro da igreja. Tem gente, irmãos, que com as suas palavras estão matando a fé dos outros. Tem gente, irmãos, que as suas intrigas, as suas fofocas, a sua forma de se comportar, ela fere tanto a vida de outras pessoas que acabam matando a fé delas. A Bíblia diz que essa fofoca trouxe um alvoroço tão grande, mas tão grande, que agora eles pegaram Paulo, arrastaram Paulo para fora do templo, e sabe o que eles queriam fazer? Matar Paulo. Olha, irmãos, o que uma fofoca causa? Olha o que uma conversa atravessada faz. Olha o que um machismo. Nós pensávamos. Eu entendi. Eu achei que fosse. Irmãos, tem coisas que depois de feito não dá para consertar mais não. Nós temos que tomar cuidado. Porque tem coisas que depois que a gente faz fica difícil consertar. Aí o que fizeram? Eles queriam matá-lo. Só que Deus estava cuidando de Paulo. A mão de Deus estava com ele. Aí, a Bíblia diz que chegou ao tribuno da corte o aviso de que em Jerusalém estava toda esta confusão. Alguém chegou para o tribuno e disse: o Paulo está quebrando lá, tem um tal de Paulo lá, eles estão querendo matar o cara. Está um alvoroço na cidade, a cidade inteira está agitada. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. Irmãos, Deus não usou anjo aqui, Deus usou homens. Quando Paulo estava para ser morto, por causa da fofoca e da intriga, sabe o que Deus fez? Deus usou homens montados em cavalos, pegou soldados e correu para lá para dar livramento. Existem muitas formas de Deus te livrar, e uma delas é usando pessoas para te ajudar, usando pessoas para trazer livramento para você. Aí a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, viram o tribuno e os soldados, pararam de ferir Paulo. Então eles já estavam massacrando Paulo. Paulo já estava massacrado, Paulo já estava machucado, Paulo já estava ferido. Mas ele foi avisado que aquilo ia acontecer. Ele foi avisado que aquilo ia acontecer. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Agora sim, vamos fazer a coisa certa. Paulo, meu filho, quem é você? E o que você fez para eles estarem te batendo assim? Isso é uma pessoa sensata, que não vai no que os outros falaram, não cai na fofoca e na intriga dos outros, e vai tomar uma atitude sensata, dando ao outro o direito de se defender. Irmãos, dê ao outro o direito de defesa. Dê ao outro o direito de trazer a sua justificativa para cada situação, em qualquer área da sua vida. Em qualquer área. Às vezes uma pessoa vê um pai corrigir um filho, mas não sabe o que o filho fez, aí vai criticar o pai. Às vezes a pessoa vê lá o pastor tomar uma atitude na igreja, o pastor é muito duro, mas às vezes a pessoa não sabe por que o pastor está tendo que tomar aquela atitude. A gente precisa ouvir o outro. Aí esse tribuno, ele chega para Paulo agora e ele diz assim: me diga, meu filho, vamos lá, vamos falar aqui agora. Você está preso aqui, agora eu quero que você me diga quem é você e o que você fez. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Escuta, sabe como é que uma fofoca se caracteriza? Quando um fala de um jeito, o outro fala de outro. A fofoca não é coerente. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. Sabe por quê? Porque ninguém sabia nada. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, eu ouvi contar que era assim. Não, o outro me falou que foi assim. Irmão, uns falavam uma coisa,
outros falavam outra. Sabe por quê? Porque ninguém sabia de nada. Cada um falava baseado no que achava. Aí a Bíblia diz que uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Vamos prender o cara. Jesus não avisou que ele passaria, o Espírito Santo não disse. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. E a multidão foi atrás. Vamos pegar o Paulo, vamos matar o Paulo, vamos pegar, vamos matar, vamos matar, vamos pegar. Olha aí a multidão, irmão. Ó, vamos pegar, vamos matar. Olha o preço de uma fofoca. Porque alguém disse que ele pregava contra o povo, contra o templo, contra as leis. Porque ele profanou o templo. Ele não fez nada disso, irmão. Ele só estava obedecendo a Deus. Mas as pessoas são assim. Elas não sabem o que está acontecendo, mas querem entrar numa perseguição mesmo sem saber de nada. Mesmo sem saber. A pessoa não conhece a sua vida, não conhece a sua história, não sabe nada sobre você. Aí ele escuta alguém falar e ele já faz daquilo uma verdade. Irmãos, isso não pode acontecer. As pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir o outro lado. Aí a Bíblia diz que tiveram que pegar nele porque a multidão queria matá-lo. A multidão, irmão, estava louca lá, querendo pegar ele de qualquer forma, e estava violenta, e a multidão e o povo que estava seguindo, clamando, mata-o, 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 mate esse homem, acaba com ele. Irmãos, olha o que Jesus passou, é isso aí. O cara estava sendo aclamado pelas pessoas, mate-o, 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 cabe com ele, vamos matá-lo, deixa ele aqui que nós vamos matar. Olha que luta, irmão. Tem pessoas que estão preocupadas em ser aceitas. Eu acredito que a gente tem muito pouco jovem assistindo a live, mas alguns fiéis, como o Breno, a Tatá, temos alguns fiéis aqui, não vou citar nome não, Mateus. Não vou ficar citando nome, porque eu já vi alguns aqui, eu não me lembro alguns que já subiram aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se preocupem em ser aceito pela multidão e pela maioria, não. Se preocupem em ser aceitos pelo Senhor, pelo reino de Deus. Não se preocupe em ser aceito pela multidão, não. Muitas vezes a multidão, ela não sabe nada sobre você. Ela não sabe nada sobre o propósito de Deus na sua vida. Pare de buscar a aceitação dos homens e comece a buscar aquilo que Deus tem para você. Pare de querer parecer com os jovens, com o mundo. Pare, jovem, de querer parecer com o mundo. Pare de querer ser aceito pelo mundo. Pare de ficar preocupado se você foi aceito, se as pessoas estão te curtindo, se as pessoas estão te apoiando. Pare de querer ter essa identidade mundana. Pare. Quanto mais você se parece com o mundo, menos você se parece com Deus. Quanto mais você se parecer com o mundo, quanto mais você estiver buscando a identidade do mundo, você vai perder a sua identidade do Espírito Santo, a sua identidade com Deus. Pare de querer parecer com o mundo. O mundo não vai te aceitar, o mundo não vai te entender, a maioria não vai compreender o teu propósito de vida. Jesus diz que vão mentir, vão falar mal, vão te caluniar. Meu irmão, Paulo estava lá, eles pedindo a morte. Paulo não estava nem aí. O negócio dele não era com a multidão, o negócio dele era com Deus. Seu negócio é com Deus, irmão? Então que se lasque quem está falando. Seu negócio é com Deus? Então que se lasque as pessoas. Que se lasque os críticos, que se lasque os murmuradores, que se lasque aqueles que estão falando de você, eles que se entendam com Deus depois para lá. Não queira ter na sua vida a identidade do mundo. O seu negócio é o céu. O seu negócio é Deus. Mate-o, mate-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? Eu tenho direito de falar alguma coisa? Eu posso me defender? E ele disse assim: você sabe grego? Você fala grego?
Não és porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Me permita falar, me dê o direito de falar com o povo. Irmãos, é a única coisa que Paulo vai pedir. Ele vai querer falar com o povo. Até então ninguém deixou ele falar. O povo queria sua cabeça, o povo queria matá-lo, o povo queria vê-lo morto. Mas ele me disse, me dá o direito de falar, me dê o direito de me defender. Me dá esse direito de me defender. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé, nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. Paulo levantou as mãos como se pedindo silêncio. E a Bíblia diz que eles silenciaram-se. E Paulo começou a falar em línguas hebraicas, dizendo, aí nós vamos ter que ir para o capítulo 22. E eu não vou. Eu disse para vocês que o capítulo 21 vai ficar inconcluso. Não falei para vocês que o capítulo 21 ele não ia acabar? Que ia ficar uma brecha? Amanhã nós vamos falar sobre qual foi o discurso de Paulo. Não, bora não, Tatá. Não dá não. Não dá não, não dá não. Não dá não. Então, irmãos, o que eu quero que você guarde? Amanhã a gente volta aqui. Amanhã nós vamos pegar aqui, ó. Mas Rosângela está dando paz lá. Amanhã a gente vai voltar aqui. Gostinho de quero mais, isso aí. Então, irmãos, o que eu quero que você guarde nessa live? Primeiro, Paulo continuou suas viagens independente das suas lutas. Ele não deixou de fazer a obra de Deus por causa das lutas e adversidades. Ponto. Segunda coisa que nós vimos aqui, irmãos, quando Paulo recebe advertências e profecias para não subir para Jerusalém, aquilo era um conselho de Deus orientando ele sobre as lutas. Paulo não foge das lutas. Paulo, ele fica firme no seu propósito e ele vai. Segundo, nós temos uma família. Nós temos aqui, irmãos, o exemplo de Paulo falando sobre a importância da família, caminhar junto, orar junto, buscar junto, porque o propósito de Deus é que a família esteja toda junta servindo ao Senhor. Outro ponto que nós falamos aqui, irmãos, Paulo diz, eu estou pronto, estou preocupado com luta? Não, estou pronto. E outra coisa que nós falamos aqui agora, é que quando Paulo chega lá, a multidão mandando matá-lo, Paulo não está nem aí para a multidão, o negócio dele não é com multidão. E eu vou encerrar de novo falando isso aqui. Irmão, se o seu negócio é com homens, você vai perder tudo que Deus tem para você. Se o seu negócio é com homens, se você permitir que seus amigos, os seus relacionamentos direcionem a sua vida, isso vai te levar para longe do Senhor. Isso vai te levar para longe dos caminhos do Senhor. A multidão queria a morte de Paulo, a multidão queria vê-lo caído, fizeram fofoca, quiseram matá-lo. Irmãos, Paulo não perdeu a sua identidade espiritual. Fique firme no seu propósito. Fique firme na sua vida com Deus. Pare de querer a aceitação das pessoas. Pare de querer saber como que os seus amigos estão te vendo. Irmão, tomara que todo mundo te veja como um cara diferente. Tomara que os seus amigos olhem para você e falem, cara, nós perdemos aquele amigo porque agora ele virou crente. Sabe por quê? Porque quando esses seus amigos estiverem passando lutas, sabe qual o exemplo que eles vão se espelhar? No seu. É no seu exemplo que eles vão se espelhar. É no seu exemplo que eles vão se espelhar. Eles vão olhar e vão falar, cara, o fulano fez certo, a fulana fez certa, foi para a igreja, o cara tá bem, o cara agora tá casado, o cara tem uma família abençoada, um emprego legal, o cara tá liberto de vício. Irmãos, quem segue multidão vai tomar decisões erradas e precipitadas na sua vida. Pare de seguir multidão.
coloque seu coração em Deus, para que Deus possa te abençoar, tá bom? Amanhã nós continuamos o capítulo 22. Capítulo 22 é bom demais, grandaço, menos do que o de hoje, né? Porque são 30, mas, nosso Deus, tem lições preciosíssimas aqui, tá bom? Deixa eu abençoar você, nosso horário tá acabando aqui. Pai querido, no nome de Jesus, toma a nossa vida e essa live nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar os teus filhos e filhas que têm participado conosco destes estudos, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, para que um pouco daquilo que temos ensinado possa, Pai, servir de exemplo e de aplicação para a vida dos teus filhos. Senhor, que o exemplo de Paulo possa nos tocar. Paulo não buscava mais nada relacionado à sua vida. Tudo que Paulo queria era servir o Senhor. A morte, as pedradas, os açoites, as dores. Paulo olhava para isso, mas com um olhar de imparcialidade. Porque o grande prazer dele era saber que estava te servindo e fazendo a tua obra. Ele disse, eu estou pronto para morrer. Não me importo com críticas, não me importo com acusações, não me importo com pedradas. Eu estou pronto para morrer. Senhor, nos dê um pouco dessa maturidade de Paulo. Nos dê um pouco dessa experiência, desse viver de Paulo diante do Senhor. Que um pouco dessa porção recaia sobre nós na noite de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, irmãos, guarde isso. Guarde isso. Guarde no seu coração essa palavra. Amém, Ricardo? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Não fica olhando para os problemas da igreja, não. Fica não. Nós estamos rodeados de testemunhas de todo tipo. Estamos rodeados de multidão de todo tipo. Tem os que vão te elogiar, tem os que vão te criticar, tem os que vão te jogar pedras, tem os que vão te açoitar, tem os que vão te ferir, tem os que vão desejar a sua morte, tem os que vão aplaudir a sua queda, tem os que vão aplaudir o seu sofrimento, mas você tem que estar pronto para enfrentar. Você tem que ser como Paulo. Eu não estou olhando para isso. Se eu estou passando é porque Deus está permitindo, agora Deus está cuidando de mim. Eu vou cumprir o meu ministério, eu vou cumprir o que Deus me chamou. E Deus vai te dar graça. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.